Bom dia, bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje esse programa é muito especial. O tema está especial, a convidada é especial, mas eu não vou dizer agora, eu vou dizer a você no próximo bloco. E no programa de hoje, nós estamos aqui com elas. Eu quero apresentar, em primeiro lugar, para você, a nossa amada, querida convidada de hoje, a nossa amada Vandira, que está aqui conosco hoje. É uma convidada muito especial, nós vamos aprender muito com ela hoje. Então, gera expectativas aí, chama todo mundo da casa para aprender um pouquinho aqui com Deus nessa manhã. Também está conosco a nossa querida Maísa Firme, a nossa amada mulher de fé, que sempre está aqui conosco, não é, abrilhantando, e a nossa querida Júcia Barreto, que também faz parte desse ministério e está hoje aqui para a gente conversar aqui sobre esse tema lindo, mulheres comuns cumprindo um grande chamado, mas em especial hoje a gente vai falar um pouco sobre o chamado, como é que essa mulher que tem um chamado, não é, como é que, o que é que acontece na vida dela. Eu quero antes deixar um texto que está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu amo esse texto porque Deus tem sempre um momento certo para que a gente possa se posicionar exatamente naquela estação para cumprir com o chamado dele. E é sobre isso, sobre chamado, que a gente vai conversar com ela, com a nossa querida Vandira, uma mulher que nós admiramos muito. Sempre que a gente convida ela, ela está disponível. Vandira, diante aqui de todos que estão assistindo, a gente tem uma admiração muito grande por você, pela sua simplicidade, pela forma que você lida com o Evangelho, pela sua forma simples e de ver as coisas, né? Você realmente é uma mulher de Deus e a gente fica muito feliz de lhe receber. E hoje a gente vai conversar sobre essa mulher que tem um chamado, que você tem um grande chamado, né? Já aprendeu na vida, né? Sobre esse chamado. E nós aqui queríamos conversar com você. Você tem um curso que fala sobre o chamado da mulher, por trás do chamado, né? O que tem por trás do chamado. A gente queria ouvir você um pouquinho. Fique à vontade, seja guiada. Olá, queridas, graça e paz, que bom estar com vocês, com esse grupo de mulheres de fé. E o chamado é realmente para mulheres de fé. E há uma coisa muito importante que a Escritura nos diz, é que o chamado ele usa mulheres comuns. Porque aquela mulher, quando ela é capacitada, ela não precisa de Deus, ela já sabe fazer tudo. Então ela não precisa do Espírito Santo. Então Deus não tem porquê, permitam-me, perder tempo com ela, ela já sabe. Ela já sabe, Ela né? já sabe tudo. Então ele pega mulheres comuns e investe na gente. E há uma coisa lindíssima, é a maturidade. Eu quero que você saiba de uma coisa, maturidade não é velhice, pelo amor de Deus. Não é tempo, né, de idade, não é idade. Não é idade. As pessoas pensam, não, eu só tenho maturidade quando eu estiver mais velha. Não, a Bíblia mostra que Timóteo, e Paulo vai e diz a respeito dele, ninguém despreze a tua mocidade. Isso. E há uma passagem bem linda, comum, um homem comum, é mulher comum, mas deixa eu lhe mostrar outro caso comum. Quando Paulo estava preso e escreve a carta de Filipenses. Sim. Filipenses é uma carta de prisão e ele tem dois momentos muito lindos quando ele se refere aos filipenses. Ele diz, recebam Epafrodito, que é meu irmão. Olha que relação. Olha que comunhão. E com Timóteo, o jovem Timóteo, ele vai dizer, ninguém, a não ser Timóteo, tem condições de pastorear vocês como pai para filho. Quer dizer, não tem nenhum interesse. Então, a mulher comum, ela só quer ver o reino crescer. Amém, é isso mesmo. Entende? Então, essa é a coisa mais fantástica e isso a maturidade nos leva.
E a maturidade lhe dá descanso, porque a carga de quem tem um chamado, todas vocês sabem disso, é muito pesada. Se exige muito da mulher, e se a mulher é obreira, se a mulher é esposa de pastor, se a mulher é mãe, profissional, a situação é muito mais difícil. Ninguém pensa nessa mulher. E a educação que nos foi dada foi tão forte que você tem que atender a tudo, a todos e ainda está sorrindo. E ainda está lá, né? Como princesa, rainha. Quem cuida de você? É verdade, isso. Quem cuida de você? Então entra o ensino que a gente dá na casa de Lídia, às mulheres. Você precisa ter tempo para você e Deus. Sou a favor da psicóloga, sou a favor da terapia, sou a favor da academia, sou a favor de todos esses cuidados. Mas o primeiro, amadas, mulheres lindas de fé, o primeiro é o seu relacionamento com Deus. Com certeza. Isso lhe dá descanso. Você vê todas as tarefas que tem que fazer, porque temos muitas, viu? Meu Cristo. A gente sabe disso. Não é? Muitas. Mas aí você tem aquele equilíbrio, aquela paz. Não é que as coisas mudaram, não é que os problemas diminuíram, não, tem hora que eles são até maiores. Mas a maturidade em Cristo lhe faz você desfrutar desse momento como uma rainha, uma mulher comum, cheia das virtudes de Deus. Isso é muito lindo. É lindo, verdade. E a gente vê assim que, como você estava dizendo, né, são mulheres comuns. A gente teve dois programas aqui falando sobre isso, né? Mulheres comuns, como nós falamos aqui de Joquebede, né, uma mulher simples, mas totalmente disponível para Deus, para cumprir com o chamado que era dentro da sua própria casa, né? Cuidar de Moisés. A gente falou aqui a gente estava aqui falando de Raabe, que foi uma mulher usada por Deus, porque se disponibilizou, como você disse. Você não precisa estar pronta, você só precisa dizer, sim, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer isso para o Senhor, né? E Raabe teve a vida transformada, ou seja, ela decidiu primeiro e depois a vida dela foi transformada. E a gente vê que Deus conta com essas mulheres assim, né, Wandira? Comuns, simples, mas que querem amar a Deus, cumprir o chamado, servir a Deus. Como você disse, é esse relacionamento que dá descanso. E às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer tudo, estar em todas. E eu vejo que não é só estar em todas. Às vezes a gente precisa, muito mais do que assumir um compromisso de dizer sim para ir para aparecer, para ir para pregar, para sair para algum lugar. Às vezes Deus diz, não, eu quero que você passe um mês em casa. Exatamente. Eu nem estou querendo que você fique dando os seus sims. Nesse momento, eu já passei por um momento, eu lembrei, que o Senhor disse, você está muito enganada com o chamado que eu tenho para a sua vida, porque o seu primeiro, eu tenho convicção disso, o meu primeiro chamado é dentro da minha casa. O de toda mulher cristã. O de cristã, toda mulher, mas toda. Deus tem momentos que diz assim, fique quieta, porque a gente não quer correr, não quer fazer, a gente quer, parece que a gente quer cumprir todos os convites, a gente quer estar lá. Mas o Senhor diz, não lhe chamei para isso. Quando eu quiser que você vá, eu vou lhe dar tempo e disposição. Porque você estava falando aí de ser mulher de pastor. E as que têm chamado, estão posicionadas e o marido nem crente é. Isso é bem complicado. Né? Mas o que lhe dá... Não é o meu caso, mas existe e a gente fica pensando assim, meu Deus vai capacitar, vai cuidar de tudo do mesmo jeito, não vai? Vai. Agora isso vai para a maturidade, gente. Vamos para a maturidade. Vamos para a maturidade. Por quê? A coisa que mais me angustia é quando eu vejo uma mulher que tem marido, tem filho, tem igreja, tem não sei o quê, é profissional, ainda bota no Instagram a agenda aberta. Eu digo, enlouqueceu. Pronto, é isso. Verdade. É isso. Aí é onde não... Como é que a pessoa vai se cuidar nisso? Em meio a tantas atividades... Não é nem se cuidar, ela não vai cuidar do principal, que é a sua casa. E depois se cuidar, porque se não tem tempo para uma coisa, não vai ter tempo para outra, né, Wandira? E até a questão de Deus, né? A questão de
do contato com Deus, né? Cadê? Porque são tantas coisas que Deus fica longe. Eu queria que você daquele falasse um pouco negócio. sobre isso. Fica longe. Sobre tantas tarefas, ela tem um chamado, ela está ali posicionada, mas ela tem muitas tarefas e, de repente, ela precisa ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, é isso que eu vou falar, para que o Senhor a guie. Diga para ela, minha filha, a estação agora é essa. É dar uma freada. A estação agora é essa. A nova estação da vida. A nova estação da vida. Para a Liga aí, mulher não é? cristã que quer viver no centro da vontade de Deus. Isso, é isso. Entende? As pessoas querem mais vitrine do que o relacionamento com o Senhor. Isso. E é por isso que há estresse na vida da mulher cristã, que não era para ter. Quando eu digo não era para ter, é essas coisas comuns, todo mundo tem, mas aquela coisa assim, alocada, louca, tem que correr, tem que fazer, tem que atender, tem que dizer assim. Para, pelo amor de Jesus Isso. Cristo, mulher. Descansa no Senhor, tem tempo com Ele. Pergunta o Espírito Santo, vou E agora? ou não vou, amado? Isso. Fico Faço ou não faço? ou não fico? Faço Faço ou não faço? faço? Eis a questão. Agora, quem quer? Por quê? Porque elas querem aplauso. Querida, descansa, porque eu já passei dessa fase. Meu Deus! Já passou dessa Já fase. passei. Aprendeu muito, não é? E não- Mandira com Deus. E não quero que as mulheres mais novas sofram o que eu sofri. Por isso, Deus me levantou para ensinar. Isso, foi mesmo. Ensinar conforme a palavra. Eu estive num acampamento de família agora. Meu marido não pode mais ir depois que amputou a perna. Mas eu fui com um filho, 3 netos e uma nora. Você sabe o que é ministrar diante Da família. dessa família? Então, essa é a maior responsabilidade nossa, Sandra. É, eu tenho certeza. Viu? Essa Essa é a a maior. nossa casa. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus, nem da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Tenha cuidado, mulher. Pior do que um descrente, é verdade. E aí é isso, né? Esse chamado que a mulher tem e que ela precisa realmente ter. Você falou uma coisa, Vandira, que eu achei muito interessante. A intimidade com Deus, né? Resumindo, é essa intimidade com o Espírito Santo, né? Senhor, o que é que o Senhor quer mesmo que eu faça? Né? E você falou de estar no centro da vontade de Deus. E às vezes, estar no centro da vontade de Deus não é exatamente o que a gente acha que é, né? Pra fazer. 99% Não é. Não é, Ju. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, o que é que eu preciso fazer agora? Aí o Senhor diz, eu só quero que você Fique quieta. fique quieto. Pronto, foi exatamente isso que eu... Fique quieto, Fique quieta. fique no seu lugar. É momento de você descansar e deixar eu agir e lhe direcionar. Sandra, nós estamos concluindo, né, esse primeiro bloco, mas eu tenho uma curiosidade em respeito à nossa amada Vandira. Ela vai falar no próximo bloco sobre quando saber o seu chamado Isso, perfeito. e como obedecer. O que fazer? Como lidar com esse chamado? Então, fique aí, nos aguarde, estaremos já já de volta com essa mulher de Deus, com essa mulher madura, que hoje nós estamos aqui muito mais aprendendo com ela do que transmitindo. Aguarde aí que já já nós estaremos de volta. Em nome de Jesus. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Ela pensa em todo mundo, a todo tempo e em todo lugar. Mas ela também merece ser cuidada. Promoção Day Use Spar. Compre R$1 das marcas participantes e presenteie sua mãe com um dia inesquecível. É a incrível Mãe Favorito, cuidando de quem cuida.
Estamos de volta, que bom que você nos esperou. Nós estamos aqui com elas, com a nossa querida convidada Vandira, com Maísa, com Júcia, falando sobre um tema tão especial hoje e a gente já aprendeu tanto aqui. Eu quero só, antes de voltar a conversar com elas, eu quero falar sobre o Cafezinho São Brás, que é um café maravilhoso, gostoso. E eu quero convidar você para, na sua casa, ter sempre São Brás, porque São Brás, ele acredita nesse ministério. Você que ama o Mulheres de Fé também deve abençoar quem nos abençoa, né? Então, um cafezinho São Brás na sua casa sempre deve ter o cantinho dele lá e é uma delícia. Mas eu quero falar aqui com elas. Júcia estava conversando aqui nos bastidores e perguntando para a Vandira, né, sobre o chamado dela, como foi esse chamado. E aí eu queria que Júcia realmente falasse um pouco, conversasse, fizesse a pergunta para que Vandira pudesse responder e a gente aprender com a resposta de Vandira, né? Pois é, Sandra, eu conheci Vandira, na época ela morava em Mossoró e eu aqui em Natal, nós ainda muito jovens, né? Ainda são muito jovens. Ainda somos jovens, mas isso tem algum tempo. E eu lembro do chamado de irmã Vandira, o chamado ministerial. A nossa igreja, que pertencíamos na época, a Assembleia de Deus, ali no Templo Central, ela fazia uma festa, ela fazia uma despedida, né, para o missionário. Na época eu declamava algumas poesias, mas me chocou muito, porque era uma coisa assim, muito distante de mim. Era, meu Deus, uma mulher indo para o campo missionário. Como entender, como é que ela ouviu esse chamado, como é que ela compreendeu? Isso para mim assim, era uma coisa muito distante. E hoje a gente tem desfrutado desta mulher cheia de experiência, né, que o Senhor levou para a Venezuela, trouxe de volta. E ela continua em etapas diferentes, obedecendo o chamado de Deus. Então, irmã Vandira, deixe Deus te usar. Fale para essas mulheres vários chamados. Como foi que ela entendeu esse chamado? Como é que você entendeu uma uma coisa importante para a gente? Talvez não, seguramente quando eu recebi o primeiro chamado, eu não entendi a profundidade do chamado, a responsabilidade, o que isso significava. Mas com o tempo você vai aprendendo e tem uma coisa na Bíblia que é preciosa, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. E nada pode tirar o rumo do crente, da mulher cristã que quer acertar, a não ser a palavra. Hoje você vai para 13 de Atos dos Apóstolos e você vê como se chama, como você tem o chamado missionário tão claro como eu recebi há quantos anos atrás. Separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra específica. E reunidos, orando e jejuando, a igreja impôs as mãos sobre ele e os despediram. Aí o versículo 4 do capítulo 13 vai dizer assim: e o Espírito Santo os dirigiu. Quer dizer, a igreja e o Espírito Santo. Então, existe um chamado específico. Isso. Assim que, por favor, se você não tem, não vá, porque você se frustra. Entende? Nós estamos falando no chamado agora ministerial. Não é na responsabilidade, nem o chamado para ser mãe, esposa, dona de casa. Isso aí é da mulher. Seja você queira ou não, esse é o seu primeiro chamado. Que tenha ministério, né? Fora com Deus, ok, o seu primeiro mas se não esse você é tem, o mesmo. É seu, e você tem que exercer a liderança. Isso. O tempo passou, eu me casei, fui para a Venezuela, vivi 18 anos, e Deus nos deu aquela segunda nação para a gente. Me deu a segunda nação. O ano passado eu tive o privilégio de pregar nos 70 anos do Ministério Feminino das Assembleias de Deus na Venezuela. Que honra! E agora, voltando para o Brasil, como é que eu tenho certeza? A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Eita! Quando Deus chamou você, Sandra, quando Deus chamou você, Júcia, mas Ele sabia que você dava para o projeto que Ele escolheu para você.
Então, se você desiste, é um problema seu. Agora, se desiste, você não tem prosperidade. Então, essa convicção eu tenho. Sou da Assembleia de Deus, raiz, e a igreja jamais mandaria uma mulher solteira sozinha para a missão. Isso nem pensar. Nem pensar. Então, Deus me deu um marido, gente, que tinha que ser Anchieta. Não podia ser outro cara, não. É o cara Anchieta Cardoso. Porque me deu toda a liberdade de fazer a obra. Muito bem. Anchieta nunca teve ciúme do ministério que Deus me deu. Glória a Deus. Então, isso é muito importante. Agora, voltando ao tema do programa, que eu acho muito bom, Deus usa mulheres comuns, eu sou ainda uma mulher comum. E tem uma coisa bem interessante, que eu acho muito lindo, e me permitam, quando vocês me apresentam, isso em todas as partes, há uma coisa que vocês dizem muito. E você repetiu aqui, Sandra. Ela é uma pessoa assim muito humilde, muito nossa. E eu não entendia por que diziam isso quando eu vinha ao Brasil e ficava no meio do povo. Só que quando eu voltei para morar no Brasil, eu entendi por quê. As pessoas precisam de guarda-costa, as pessoas precisam de tapete vermelho, as pessoas precisam de holofotes, de palmas. Então, a minha maturidade foi gerada na obra missionária. E a obra missionária não tem aplausos, não tem holofotes, não tem... É pé no chão. É pé no chão. É pé no chão. Mas tem uma coisa... E às vezes porta a porta, né? Mas tem uma coisa que me arrepia. É Deus vivo. Vivo, imagina. Aí eu aprendi a ouvir a voz de Deus. É direção. Aleluia. Aleluia. Aí eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Por isso que hoje eu não me preocupo com essas coisinhas que as pessoas se preocupam, sabe? Ai, não me chamou. Ai, não me convidou para isso. Aí diz assim, você nem foi para Mulheres de Fé. Eu não fui porque não recebi um convite. Eu digo, eu não fui porque o tempo não deu. Eu estava fora. Eu não preciso receber um convite, especialmente de Sandra ou das meninas, para estar no Mulheres de Fé. Por quê? Porque são minhas irmãs. Isso. É um trabalho do nosso Pai. E esse lugar é meu, como é delas, é de uma obra só. É seu também. Então, isso é o quê? É você entender o chamado ministerial. Não é uma competência, é uma soma para o reino. Isso. Por que eu estou aqui? Porque se eu puder somar para mais mulheres chegarem a Mulheres de Fé e aprenderem que mesmo comum são chamadas para uma grande obra, já cumpri minha missão. Perfeito. Verdade. Entende? Muito bom. Então, essa é você saber a carga ministerial. E outra coisa, não precisa ser super santa. Aí não dá uma risada. Essa foi boa. Aí não senta com fulano. Minha gente, eu assisti uma série de Jesus na Netflix. O Escolhido, né? Ela está lá em inglês, mas deixa eu dizer em português que só gosto das coisas nossas. E aí, quando Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue, quem assistiu sabe disso, aí os discípulos estão com eles. Depois que Jesus cura a mulher, a lei dizia que se tocasse ficava imundo. Não era assim? Isso. Aí os discípulos vão para o mar da Galileia, entram no mar, começam a se banhar, de repente Jesus chega. Entra no mar também. Jesus não entra para se purificar. Jesus entra, se lembrem, para celebrar com os discípulos o milagre que ele havia feito. E que não só aquela mulher, mas todos os que estavam presentes assistiram e viram que ele continua sendo uma pessoa, e me permitam, com muito respeito, uma pessoa comum. Tem uma pessoa para se parecer mais comum do que Jesus. Quando a gente lê sobre Jesus, né? Os evangelhos, né? Os evangelhos. Eu lembro você falou de um filme, eu também assisti uma cena, acho que foi no The Chosen, né? Uma cena de Jesus entrando aonde ninguém entraria, que era no lugar dos doentes de lepra. Ele entra lá.
Tem uma cena, não sei se vocês já ouviram, ele entra lá. E ele entra justamente, como você disse, era para fazer o que ele veio para fazer. Ele veio para curar, salvar, libertar. E ele entra com toda a autoridade, mas também com toda a simplicidade, Wandira. E entra e sai, passando por ali, curando. Sem nenhum espetáculo, Sandra. Não sei nem espetáculo. Alguns ele disse, vá lá e se apresente. A outros ele disse, fique calado. Não diga nada. Mas o que você disse uma coisa aí linda, Wandira, é que a maturidade faz isso. Quando você também conhece, tem essa intimidade com Deus e conhece quem é Jesus e quem você é para o reino, que não somos nada. Sem Tudo é dele, por ele e para ele. Chamado é dele, a obra é dele, a unção é dele e não fica nada pra gente. Só a obediência à disposição. Senhor, eis-me aqui, né? Mas eu vejo que, para que tudo isso? Para que o tapete vermelho, né? Para que os holofotes? Se Deus lhe chamou para estar nos holofotes, amém, glória a Deus. Exato. Mas pode ser que ele lhe chame para, como você disse, para estar de casa em casa, de porta em porta. A gente falou isso num programa aqui, que o chamado de Deus para pessoas comuns tudo é ele que vai fazer, tudo é ele. A obra é dele, a unção é dele, o poder é dele, né? Então, assim, não precisa de tanta besteira, né? Não precisa de tanto fricote, né? Você falou da super santa. Quando você falou, eu pensei, o que é ser super santa? Chega, Jesus. É ser religiosa. Né? Aí é. Religiosa. E tem uma coisa que Fala você um pouquinho sobre tem que aprender com respeito à religiosidade. Eu acho que isso é a sua cara. Você tem ensinado muito sobre isso. Muito, porque eu descobri uma coisa. Olha, se você nunca me ouviu, me escute agora. E, por favor, aprenda. A religiosidade lhe afasta de Deus. A santidade lhe conecta com Deus. Como é que você escuta a voz? Como é que você pode ser essa pessoa livre? As pessoas agora mesmo me perguntaram lá no acampamento, pessoal, como é que você é da Assembleia e você é assim? Eu digo, eu não sou da Assembleia, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Essa é a diferença. O que você tem que fazer? Perfeito. Olha, você tem muita coisa na área ministerial para dar conta. Tem uma coisa que é fundamental, você não pode ensinar assim, feia. Feia que eu digo, gente, não é do aspecto, todo mundo é bonito. Tá terminando. Tem um minuto. Tem um minuto, rapidinho. Aí você tem que estar de cabelo bonito, você tem que estar maquiadinha, você tem que estar toda bonitinha. Mas se você não tiver a alegria do Senhor no seu coração, a graça, a unção, tá feia. Tá feia. Tá feia. E onde você encontra isso, minha linda? No quarto secreto. Se levantou, antes de ir pra cozinha, antes de se arrumar, antes de se maquiar, vá-se embora, bote a cara no chão, não caiu de moda. E pergunte ao Espírito Santo, dê-me hoje a minha planilha para o dia. E você vai ver uma coisa, depois você me conta. Eita, coisa boa conversar com ela, viu? Gente, como a gente aprende, né? Wandira, você me disse o que era ser uma super santa? Eu fiquei pensando, Jesus, que é essa super santa? Eu não sou, diga. Me lembrei agora, meu Deus, é uma pessoa religiosa. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelos ensinamentos, que Deus lhe abençoe. Sandra, convide o pessoal que o próximo sábado Wandira estará conosco novamente. Então, no próximo sábado, vem assistir o nosso programa que a gente tem um pouquinho mais com Wandira para você. Um excelente sábado, Deus lhe abençoe, fique na paz. Ela pensa em todo mundo, a todo tempo e em todo lugar. Mas ela também merece ser cuidada. Promoção Day Use Spar. Compre R$1 das marcas participantes e presenteie sua mãe com um dia inesquecível. É a incrível mãe favorito, cuidando de quem cuida.